Professor Lucas Fribe, Revisor Fernando Botelho. Certo, eu vou mostrar para vocês algumas imagens de um estudo muito divertido da revista do ultrassom na medicina. Eu vou além e afirmo que este é o estudo mais divertido já publicado na revista do ultrassom na medicina. O título é Observações de masturbação intrauterina. Risos. Certo, na esquerda pode-se observar a mão, na seta grande. E o pênis à direita, a mão o sobrepõe. E aqui nós temos, nas palavras do radiologista Israel Meisner, a mão agarrando o pênis de forma análoga aos movimentos masturbatórios. Não se esqueçam de que era um ultrassom. E portanto, as imagens deveriam apresentar movimento. O orgasmo é um reflexo do sistema nervoso autónomo. A parte do sistema nervoso que lida com as atividades que nós não controlamos conscientemente, como digestão, frequência cardíaca e excitação sexual. O reflexo do orgasmo pode ser disparado por uma surpreendente variedade de estímulos. Estimulação genital, Down. Além disso, Kinsey entrevistou uma mulher que conseguia chegar ao orgasmo ao ter alguém acariciando sua sobrancelha. Pessoas com lesões na medula espinhal, como os paraplégicos e tetraplégicos, desenvolvem frequentemente uma área muito sensível, bem acima do nível da lesão, onde quer que tenha acontecido. Existem coisas como o orgasmo de joelho na literatura. Eu acho que o caso mais curioso que encontrei foi o caso de uma mulher que tinha um orgasmo toda vez que escovava os dentes. Risos. Tinha algo na complexa ação sensorial e motora de escovar os dentes que estava incitando o orgasmo. Ela foi ao neurologista, que ficou fascinado. Ele conferiu se havia algo na pasta de dente. Mas não, acontecia com qualquer marca. Eles estimularam a gengiva com um palito para ver se essa era a causa. Não, era toda aquela movimentação. O mais fascinante para mim é: vocês devem pensar que essa mulher teria uma higiene oral excelente. Risos. Infelizmente, era o que estava escrito no artigo. Ela acreditava que estava possuída por demónios e passou a usar enxaguante bucal. É tão triste. Risos. Eu entrevistei, quando estava trabalhando no livro, uma mulher que atingia o orgasmo com o pensamento. Ela era parte de um estudo da Universidade de Rutgers. Vocês vão adorar Rutgers. Eu a entrevistei em Oakland, em um restaurante japonês. Eu disse, então, você pode ter um aqui? E ela disse, sim, mas se você não se importar, prefiro terminar de comer. Risos. Mas depois ela foi bondosa o bastante para demonstrar, em um banco do lado de fora. Foi incrível, demorou cerca de 1 minuto. Eu disse para ela: você faz isso o tempo todo? Risos. E ela disse, não, honestamente, quando chego em casa estou muito cansada. Risos. Ela disse que a última vez tinha sido em um trenzinho na Disney. Risos. A central de comando do orgasmo, ao longo da medula espinhal, é chamada de raiz do nervo sacral, que é aqui atrás. E se você excita, estimula com um eletrodo. O ponto preciso, você incita o orgasmo. É uma realidade que se pode instigar reflexos da medula em pessoas mortas. Em um certo tipo de morto, um cadáver com batimentos cardíacos. Aquele que teve morte cerebral. Legalmente morto, examinado, mas que é mantido vivo por máquinas, para que os órgãos se mantenham oxigenados, para o transplante. Em um paciente morto encefálico. Ao se incitar o ponto certo, veremos uma reação, de vez em quando. Existe um reflexo chamado sinal de Lázaro, e é algo, vou demonstrar da melhor maneira que conseguir, já que estou viva. É parecido com isso, você estimula o local, e o morto, ou morta, faz algo assim. Muito perturbador para quem trabalha em laboratórios de patologia. Risos. Se você consegue provocar o sinal de Lázaro em um morto, por que não o reflexo do orgasmo? Eu fiz essa pergunta para uma especialista.
Stephanie Mann, que foi ingênuo bastante para retornar meus e-mails. Risos. Eu disse que seria possível incitar um orgasmo em uma pessoa morta. Ela disse sim, desde que o nervo sacral esteja oxigenado. Teoricamente, poderia ser feito. Obviamente não seria mais tão divertido para a pessoa. Mas seria um orgasmo. Risos. Mesmo assim. Na verdade eu sugeri para ter uma cientista na Universidade do Alabama que pesquisa o orgasmo. Eu disse a ela, você deveria realizar um experimento. Você tem acesso aos cadáveres na universidade. Eu disse, você deveria fazê-lo. Ela disse, você consegue a autorização para o experimento. Risos. Segundo um autor de um manual de casamento dos anos 30, Theodor Van de Velde, um pequeno odor seminal pode ser detectado no hálito da mulher até 1 hora após a relação sexual. Theodor Van de Velde era uma espécie de connoisseur de sêmen. Risos. Isso é o que ele escreveu no livro Casamento Ideal, um cara bem hétero. Mas que escreveu esse livro Casamento Ideal, em que diz saber diferenciar entre o sêmen de um rapaz, que, segundo ele, possui um cheiro fresco e encorpado, e o sêmen de um homem maduro, que cheira, segundo ele, incrivelmente como as flores das castanheiras espanholas. Às vezes tem um perfume floral, e às vezes é extremamente pungente. Risos. Em 1999, em Israel, um homem começou a soluçar. E era um daqueles casos que começam e não param. Ele tentou todas as sugestões dos amigos. Nada parecia adiantar. Os dias passaram, em um certo ponto, o homem, ainda com soluços, fez sexo com sua mulher. E, acreditem, os soluços pararam. Ele contou ao seu médico, que publicou um artigo em uma revista canadense de medicina com o título Relação sexual como um tratamento potencial para soluços intratáveis. Adoro esse artigo porque em uma parte ele sugere que os pacientes solitários poderiam tentar a masturbação. Risos. Eu adorei porque a ideia tem um público-alvo, solitários com soluços. Risos. Casado, solteiro e solitário com soluços. Por volta de 1900. Muitos ginecologistas acreditavam que quando a mulher tinha um orgasmo, as contrações serviam para sugar o sêmen para dentro do colo uterino e o levar bem rápido ao óvulo, aumentando as chances de concepção. Ela foi chamada de teoria da sucção. Risos. Se você voltar a Hipócrates. Médicos acreditavam que o orgasmo feminino não era somente para ajudar a concepção, mas era necessário. Naquela época, eles sempre diziam aos homens da importância de estar as esposas. O autor e cheirador de sêmen, Theodor Van de Velde. Risos. Tem uma frase em seu livro. Eu adoro esse sujeito, ele está a milhas de distância na minha frente. Ele tem essa frase no livro, que supostamente é da monarquia de Habsburgo. Lá vivia a Imperatriz Maria Teresa, que tinha problemas para engravidar. Aparentemente o médico da corte disse a ela: eu sou da opinião que a vulva real de Vossa Majestade Sagrada precisa ser friccionada por um tempo antes da relação. Risos. Aparentemente, eu não sei, deve estar escrito em algum lugar. Masters e Johnson, agora estamos indo para os anos 50. Masters e Johnson eram céticos da sucção, o que é muito divertido de se falar. Eles não acreditavam. E decidiram, sendo eles Masters e Johnson, que chegariam ao fundo da questão. Eles levaram mulheres para o laboratório, acho que eram 5, e puseram nelas diafragmas contendo sêmen artificial. Esse sêmen artificial continha substâncias radioopacas, que podem ser vistas no aparelho de raio-x. Isso é nos anos 50. Essas mulheres sentaram em frente do aparelho e se masturbaram. Masters e Johnson verificaram se o sêmen havia sido sugado. Não encontraram nenhuma evidência de sucção. Você deve estar se perguntando como se faz sêmen artificial? Risos. Eu tenho uma resposta, na verdade 2. Pode-se usar farinha e água ou maisena e água. Na realidade eu encontrei 3 receitas na literatura. Risos. A minha favorita é a que diz: existe a lista de ingredientes. E depois a receita diz, por exemplo, rendimento, 24 bolinhos. Essa receita diz, rendimento, uma ejaculação. Risos.
Existe outra maneira em que o orgasmo aumenta a fertilidade. Essa envolve os homens. Esperma parado no corpo por uma semana ou mais começa a desenvolver anormalidades que o fazem menos efetivo nas estocadas necessárias para penetrar o óvulo. O sexólogo britânico Roy Levine especulou que talvez seja por isso que os homens têm tanta motivação para se masturbarem com frequência. Ele disse que se eu ejacular continuamente, eu terei sempre esperma fresco. Eu achei uma ideia interessante, na teoria. Agora vocês têm uma desculpa evolucionária. Risos. Certo. Risos. Existem fortes evidências da teoria da sucção no reino animal. Porcos, por exemplo. Na Dinamarca, o Comitê Nacional para a Produção de Porcos descobriu que, estimulando sexualmente a porca durante a inseminação artificial, haverá um aumento de 6% no índice de parição, que é o número de leitões nascidos. Por isso, eles tiveram a ideia do plano dos 5 pontos de estimulação das porcas. Tiveram que criar cartazes explicativos para os fazendeiros, e um DVD também. Eu tenho uma cópia do DVD. Risos. Essa é a minha revelação, eu vou mostrar um trechinho. Risos. Certo. Agora vamos, indo para o trabalho. Tudo parece muito inocente. Eles fará com as mãos coisas que o macho faria com o focinho, não tendo mãos. Risos. É isso, o macho possui um repertório de cortejo muito estranho. Risos. Isso é para imitar o peso do macho. Risos. Saibam que o clitóris da porca é dentro da vagina. Isso é apenas cócegas para ela, agora vamos lá. Risos. E o resultado feliz. Aplausos. Eu adoro esse vídeo. Tem uma parte do vídeo, logo no início, quando dão um close na mão, mostrando a aliança, como que dizendo, é o seu trabalho, ele gosta mesmo é de mulheres. Risos. Quando eu estava na Dinamarca, minha anfitriã se chamava Anne-Marie. Eu perguntei por que não se estimula somente o clitóris da porca. Por que os fazendeiros não poderiam fazer isso? Esse não é um dos 5 passos. Ela respondeu, eu vou ter que ler porque eu adorei a resposta. Já foi uma grande dificuldade. Fazer os fazendeiros tocarem na parte de baixo da vulva. Acreditamos que seja melhor nem mencionar o clitóris por enquanto. Risos. Fazendeiros tímidos mas ambiciosos podem comprar, isso é verdade, um vibrador para porcas, que vibra o tubo contendo o esperma. Porque, como eu mencionei, o clitóris é dentro da vagina. Por isso, provavelmente, será mais estimulante do que parece. Eu também disse a ela. Eu notei que as porcas não parecem estar tendo muito prazer. Ela disse, você não pode afirmar isso, porque o animal não demonstra prazer ou dor nas feições como nós fazemos. Porcos, assim como os cães, tendem a usar a metade superior da face, as orelhas são bastante expressivas. Não dá para saber o que está acontecendo com a porca. Primatas, por outro lado, usam mais a boca. Essa é a cara de um macaco no momento da ejaculação. Risos. É interessante que isso foi observado em macacos fêmeas. Mas somente quando estão com outras fêmeas. Risos. Masters e Johnson decidiram nos anos 50 que teriam que entender todo o processo de respostas sexuais humanas. Da excitação inicial ao orgasmo, em homens e mulheres. Tudo o que acontece no corpo humano. Na mulher, muita coisa acontece interiormente. Mas isso não desanimou Masters e Johnson. Eles desenvolveram uma máquina de coito artificial. Basicamente uma câmara em forma de pênis em um motor. É um falo de acrílico transparente com uma câmara e uma fonte de luz conectadas ao motor que faz esse movimento. E a mulher fazia sexo com o aparelho. É o que elas faziam, extraordinário. Infelizmente, o aparelho foi desmontado. Isso me mata, não porque eu queria utilizá-lo. Eu queria vê-lo. Risos. Em um belo dia,
Alfred Kinsey decidiu calcular a distância média percorrida pelo sêmen ejaculado. Não era só uma curiosidade boba. O Dr. Kinsey escutou. Tinha uma teoria circulando na época, nos anos 40, dizendo que a força que o sêmen é arremessado contra o útero era um fator na fertilidade. Kinsey achou que era bobagem e então começou a trabalhar. Ele reuniu no seu laboratório 300 homens, uma fita métrica e uma filmadora. Risos. Ele descobriu que em 3/4 dos homens o esperma só escorria para fora. Não era disparado ou ejetado com grande pressão. Entretanto, o recordista conseguiu atingir a marca de 2,43 m, que é impressionante. Risos. Aplausos. Sim, exatamente. Risos. Infelizmente, ele é anónimo, o nome não é mencionado. Em anotações. No seu livro sobre o experimento, Kinsey escreveu: 2 lençóis foram postos no chão para proteger o carpete oriental. Risos. Que é a minha segunda frase favorita em todo o trabalho de Alfred Kinsey. A favorita é pedaços de queijo espalhados perto de ratos em acasalamento. Distraíram a fêmea, mas não o macho. Risos. Muito obrigada. Aplausos. Obrigada.